amigos internautas da TV Web Cariri, estamos começando mais uma Conexão Livre. Hoje, com a participação do professor Orlando, ele que já tem 17 anos no seu magistério aqui no município, atualmente é professor atuante na rede municipal, já foi diretor da Escola Humberto Bezerra nos anos de 2013 e 2014, também é presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais do município de Mauriti. A você, Orlando, nosso boa noite e esteja em casa, sinta-se à vontade. Boa noite, meu amigo Felizardo, boa noite, internautas, espectadores da TV Web, e é um prazer estar aqui hoje. Orlando, para que a gente possa iniciar hoje a nossa conversa, por você ser professor, e hoje um tema sempre é importante, o tema da educação, mas para que as pessoas em casa, nossos internautas, compreendam, entendam, de antemão eu queria que você falasse um pouco sobre o Sindicato dos Servidores Municipais de Mauriti. A gente percebe ainda algumas reivindicações e as pessoas ficam a quem recorrer. De fato, como funciona, como é que está hoje o Sindicato dos Servidores Municipais de Mauriti? Felizardo, o sindicato, em termos gerais, a nível nacional, vem crescendo nos últimos anos. A população de servidores municipais, estaduais e federais estão percebendo que a única forma de conseguir uma qualidade melhor de trabalho, de remuneração, de incentivo à carreira é se estiver unido num sindicato, numa associação de base. E eu acho que por esse aspecto os sindicatos, de um modo geral, eles vêm crescendo. Aqui em Mauriti nós tivemos uma melhoria, digamos assim, na questão da conscientização, da filiação, da participação. Ainda tem muito a melhorar, mas se você for levar em comparação à década de 90, evoluiu muito. O Sindicato dos Servidores Municipais de Mauriti, ele foi fundado no início da década de 90, Então já tem aí para mais de 15 anos, E nesses últimos 10 anos, 12 anos, aprimorou mais essa questão do planejamento para a carreira, das reivindicações dos direitos, de muitas conquistas. Eu acho que uma das conquistas mais significativas que o Sindicato dos Servidores já conseguiu foi a implantação a nível do município do plano de carreira do magistério. Nós estamos agora, nesse momento, num debate mais aprofundado sobre toda essa questão de elaboração de planos. E os servidores estão percebendo esse envolvimento e estão se engajando. Mas timidamente. Assim, hoje tem um grande número de servidores filiados, em termos de porcentagem? Em relação ao passado, tem. Por exemplo, eu recebi a gestão do sindicato com 60 e poucos filiados num contingente de mais de 1.000 servidores. Na sequência, a minha gestão veio a gestão de Magelba, uma pessoa muito atuante também. E nesse período de Magelba, o número de filiados ele quadruplicou. Ainda não está no ideal, porque nós temos um contingente aí de hoje de 1.287 servidores no município, de todas as categorias, e nós temos aí por volta de 35%, 37% em média dos servidores filiados. Então, se você for levar em comparação, houve uma evolução no número de filiados. E a participação está mais qualificada. A participação do servidor associado está qualificada. As pessoas estão começando a entender a filosofia do sindicalismo, dessa questão. Agora sim, realmente, ainda alguns servidores, a gente percebe em conversas que não acredita em sindicato. É como se aquele dinheiro que ele investisse era um dinheiro jogado no lixo. Para que ele possa entender, vamos pegar os dois setores, já que servidores, tanto a parte do magistério como quem não é do magistério, certo? O que o sindicato tem a propor para, por exemplo, um auxiliar de serviço, um vigia, um motorista? Porque assim, as pessoas só vão se filiar, no meu modo de pensar, se tiver algum benefício. Olha, eu não vou pegar quantos por cento é 1%?
do meu salário e vou doar para o sindicato que eu não vejo atuante. Como Mauriti, por um bom tempo, o sindicato não atuou, né? Eu lembro que teve uma fase aí que deu até justiça por conta de equipamento, por conta de sede, de imposto. Então, assim, os funcionários ficaram desacreditados do sindicato. Nas últimas gestões, percebe-se sim uma melhoria, né, um avanço. Mas aí a gente vê a rejeição de alguns funcionários públicos por não se filiar. Então, para que ele possa entender, né, tirando do professor, do magistério, mas os demais funcionários, qual o benefício que ele pode ter em se filiar a esse sindicato? A pergunta muito, muito pertinente, muito interessante. Eu acho que esse comportamento ele é sequela ainda de uma época, né, de perseguição. O movimento sindical a nível nacional, ainda hoje ele é muito perseguido. E aqui não era diferente. Teve toda essa problemática em meados da década, para o final da década de 90, que você citou. Mas, graças a Deus, nós superamos essa fase e hoje, respondendo à sua pergunta, a vantagem que o servidor tem é que a discussão acerca das reivindicações dos direitos, como você citou aí, o caso do auxiliar de serviço, do merendeiro, do motorista, né, do vigia de escola, essas pessoas, o sindicato luta hoje, e aí eu acho que um dos pontos que a gente vai falar aqui daqui a pouco é a questão do plano, a elaboração do plano de carreira desses servidores, porque uma forma, Felizardo, da gente garantir a permanência do direito, da melhoria das condições de trabalho e do direito, a construção de um plano desse. Os servidores, de um modo geral, exceto os professores, não tem um plano. Então, cada categoria tem um decreto, tem uma lei, tem alguma coisa que rege, mas tudo muito solto, certo? Muito solto. E a gente está tentando congregar esses direitos e inserir direitos que hoje ainda não são, como, por exemplo, o caso dos garis, né? A nível nacional, se paga, além do salário, uma gratificação chamada de insalubridade trabalhista, visto, né, o risco. Né? Motorista também, né? Motorista, o pessoal da saúde, certo? O pessoal que trabalha com materiais, os agentes de endemias, né, que trabalham com essa questão do combate, né, que está um tema aí bem em voga, né? Usa o veneno, aquela coisa toda. Então, todo esse grupo de servidores, cada categoria dessa tem suas particularidades. Né? E a gente está tentando garantir esse direito, a melhoria da qualidade, mas garantir a longo prazo. Né? Entendeu? Só, hoje o município ele não disponibiliza desse plano de cargos e carreira. Não disponibiliza. Então, assim, para que o internauta que está nos acompanhando, o servidor, que ele entenda, o plano de cargos e carreira é como se fosse uma lei local que vai dar direitos para ele entender o que é esse plano de cargos e carreira para o servidor, que ele entenda de fato. Pegando um exemplo claro, hoje existe do magistério, vamos pegar um que já é real, que já funciona no município. Então, dentro da lei que instituiu o Fundef, na época, e hoje Fundeb, já obrigava os municípios a compilar todos os direitos, né, contidos nas instâncias federal, estadual e municipal para o professor. Né? Uma série de direitos. Né? Direito a um piso salarial comum, direito à regência de sala de aula, direito à gratificação de planejamento, direito à licença para estudo, uma série de direitos. Mas para os outros servidores, eles meio que ficaram só com o básico. Né? Um auxiliar de serviço, por exemplo, ele hoje, no município de Mauriti, ele trabalha 6 horas, por conta aí de uma reviravolta que deu, e recebe um salário mínimo apenas. Né? Esse salário mínimo foi obrigado por uma lei federal, tem ainda uma polêmica com relação à questão da carga horária, mas o município, ano passado, com o advento dessa lei, igualou a carga horária desse pessoal todo para 8 horas. Mesmo quem tinha feito concurso para 4, ele botou para 8. E aí o sindicato, né, logicamente, fez as suas intervenções
Mas para poder a gente garantir esse direito é necessária a elaboração desse plano, né? Eu citei esse caso dos garis, mas tem também, por exemplo, servidores que estão na parte administrativa de escola, um agente administrativo, que voluntariamente ele procura um curso de qualificação na área, certo? Sim. Então, é mais um ponto que a gente está querendo inserir no plano para valorizar, né? Se o município não oferece a condição de formação, mas ele busca, né? Ou mesmo que o município ofereça, essa qualificação ela seja transformada no melhoramento salarial, né? Porque, consequentemente, o serviço lá vai melhorar também. Certo. Um cara qualificado prestando um serviço administrativo, né? Um técnico de enfermagem, um motorista qualificado, né? Qualquer um servidor, ele estando qualificado, ele merece receber mais. E os planos, eles congregam tudo isso. Não só a questão da melhoria salarial, mas também a condição de trabalho, né? O ambiente de trabalho, né? Você vê, por exemplo, hoje, no magistério, a gente vê assim, umas situações de infraestrutura debilitada, certo? As condições financeiras das escolas, por exemplo, são muito precárias. A informática, a informatização está muito evoluída, mas você não tem um equipamento, o servidor não tem um equipamento ali adequado para trabalhar. Uhum. Então, tudo isso a gente busca, com a elaboração desses planos, com a discussão, inserir melhores. Pronto, porque realmente, assim, pelo que eu falei hoje, eu entendi agora a tua fala, realmente para um auxiliar, por exemplo, de um vigia, manter-se ou se associar-se a um sindicato, talvez não tenha muita vantagem, por conta dessas vantagens, né, desses direitos que existem, né, e que muitos deles também não recebem, né, não tem. Então, assim, com esse novo plano, irá incluir todas essas vantagens, né, lógico, uma discussão, também tem que ser uma discussão que gera gasto, né, e assim ele vai ter realmente o prazer, digamos assim, em se filiar, porque ele vai ter um benefício. Felizardo, eu assim, na cultura do sindicalismo hoje a nível nacional, eu vejo um problema muito sério. Eu digo sério porque, assim, toda gestão, seja municipal ou estadual, se não for um gestor muito sério, muito comprometido com a qualidade do serviço público, ele não vai ter muito interesse em favorecer o servidor em nenhum ponto. Exato. O cara está sendo pago o básico, está fazendo o serviço básico e tal. Então, se ele não for um cara muito centrado na gestão, ele não vai ter muito interesse. Então, a única forma de garantir esses direitos, né, essas melhorias, é se a classe estiver unida. E aí é onde eu acho a falha no sindicalismo nacional, né, é que a cultura ainda não é de coletividade, certo? Eu vejo nos municípios, principalmente no nosso, isso. Uma prova é aquele movimento de ontem, né, que era um movimento apartidário, não tinha nenhuma referência à questão da política local, nem à gestão municipal. E tinha também, por quê? Porque nós estamos lutando, ontem no caso, pela melhoria na qualidade da educação nacional. Então não só envolve o professor, né? Sim. A partir do momento que eu ofereço condição digna para a merendeira, a partir do momento que eu ofereço uma condição de segurança com vigias, com porteiros, né? Da manutenção da escola, eu estou me referindo à educação, não puxando a sardinha só para o meu prato, mas os profissionais da educação de modo geral. Uhum. Então, só há uma maneira da gente garantir se o coletivo tiver com força. E a gente não percebe isso. Não, né? Aí, contrapondo a pergunta, eu acho que o sindicato ele só dá retorno para o servidor quando o servidor está junto dele. E a nossa cultura é de que o servidor aguarda primeiro a vantagem para poder se filiar. Então, eu acho que o processo está, na minha concepção de sindicalista, está invertido. A gente precisa se unir primeiro para poder conseguir. Cobrar. Porque assim, o que a gente percebe em alguns municípios é que muito difícil existir aquela parceria entre gestor e sindicato. É como se fosse cão e gato. Tipo, o sindicato só funciona se for contra a gestão, ou a gestão só vai fazer... Porque assim, todo gestor não quer ter gasto. Essa é a realidade, tá certo? Como você acabou de falar, gestor nenhum, ele vai querer aumentar a despesa. São poucos aquele que pensa, digamos assim, no seu servidor. Tá certo? São poucos.
Por exemplo, se você já pagou o básico, pagou, então é como se já estivesse satisfeito. Né? E algumas pessoas entram em sindicato, se filiam em sindicato, como se fosse querendo algo pessoal e não como no coletivo. Por isso que alguns funcionários não se filiam porque aquele negócio, não, eu não vou me filiar porque se o sindicato conseguir, eu também vou ter direito. Então tem esse pensamento diferente. Aí o que eu quero lhe perguntar, o que o sindicato pretende de mostrar como proposta para tirar isso em mente dessas pessoas que ainda não são filiados, que as pessoas não cobram o seu direito, apenas ficam de fora. Se ele ganhar, eu também vou ganhar. A primeira, assim, digamos, o primeiro objetivo nosso para quebrar esse conceito é de que o sindicato não necessariamente seja uma frente de guerra, uma frente de oposição. Opositora. Nós acreditamos muito na questão do diálogo, né? Eu não quero aqui comparar governos, mas nós já tivemos experiências aqui muito produtivas, muito saudáveis, e o sindicato não é muito visto pela comunidade porque a nossa proposta é uma proposta de diálogo, sempre foi, né? Não é uma proposta... É importante, né? Eu acho que a greve, eu acho que o embate físico de rua, de manifestação, de tudo, ele é necessário, mas ele é necessário quando você chega num grau de que o diálogo não é funcional mais, né? Então, a gente já viveu essa fase aqui em Mauriti de favorecimento do diálogo e o método da gente é esse. Agora, é lógico, se for necessário um embate, né, nós vamos, certo? A gente está tentando quebrar essa questão de que sindicato só funciona se for oposição. E aqui deixar claro, o sindicato não é, em termos governamentais, não é situação, né? Ela não é situação. Nós somos só a favor do servidor, né? Agora, se o governo, né, seja ele qual for, ele favorece ao diálogo, né? Ele negocia as reivindicações, ele tem transparência na negociação, porque um ponto fundamental é esse, é a transparência na negociação. Exato. Né? Se tem tudo isso, não há necessidade de você estar com greve, não há necessidade de você. E para a nossa cultura, o sindicato só funciona se for assim. Né? Aí uma coisa interessante, Felizardo, que eu vejo, nessa evolução do diálogo, da coisa toda, tem 184 municípios no estado do Ceará. Poucos municípios, pouquíssimos, têm o plano de carreira dos servidores. Pouquíssimos. A maioria nasceu agora em 2015 e outra... A maioria que eu digo do nascimento, né? Porque dos 184 isso. Parece que não tem nem 20 no estado que tem o plano dos servidores. Agora em 2016 é que está despontando mais alguns e nós estamos nesse debate. Sabe? Então, é assim, em nenhum momento nós seremos situação governamental, certo? Em nenhum momento nós seremos. Certo? Pode ser que alguém da diretoria do sindicato exerça, como já houve, de exercer cargo de confiança da gestão. Por quê? Porque havia um diálogo, nunca houve, vamos dizer assim, troca de... Peraí, tu tá no sindicato, então eu vou te dar uma portaria aqui, alguma coisa. Não existiu isso, nunca existiu. Porque todas as vezes que foi necessário ir para o embate em defesa do servidor, o sindicato foi. Né? Agora, tem um problema também muito sério no Mauriti, que é essa da conversa servidor, a conversa de rua, uma conversa sem articulação, uma especulação que se torna muito partidária. Isso. Então isso faz um mal terrível para a categoria. Né? O que percebe hoje, como a maioria dos municípios do interior, sempre tem aquela influência partidária, entendeu? Muito forte, onde as pessoas só se unem se for do mesmo lado, politicamente. Tá certo? As pessoas não têm muitas vezes, a humildade de chamar para conversar alguém que seja de outro partido A ou B, de outro grupo. E acaba realmente dividindo e mostrando para aquelas pessoas, digamos assim, neutras, diante da sociedade, que sindicato só funciona se for de um lado ou se for de outro. Assim? Tudo bem, vamos para o nosso primeiro intervalo. Daqui a pouco a gente volta dando continuidade agora falando sobre o sindicato em relação aos servidores professores.
Auto Center Alan Sampaio você conta com atendimento personalizado, tecnologia de ponta e os melhores profissionais da região. Qualidade em serviços, peças das melhores marcas do mercado. Pneus, baterias, troca de óleo, mecânica em geral, alinhamento e balanceamento computadorizados, conserto de portas e travas elétricas, além de venda e instalação de para-brisas. E mais, faça a revisão básica do seu carro e ganhe inteiramente grátis um check-up de 25 itens. O Auto Center Alan Sampaio fica localizado na Avenida Senhor Martins, número 6, Serrinha, em Mauriti, Ceará. Telefones 88-3552-2176 e 9770-9906. Quer se qualificar para o mercado de trabalho? Venha fazer os cursos do CETEX Brasil. Aqui você encontra o melhor curso para o seu perfil. Temos cursos profissionalizantes, técnicos e preparatórios para concursos e vestibulares, além de um espaço agradável e salas climatizadas para o seu conforto. Venha agora mesmo e faça sua matrícula. Maiores informações acesse www.cetexbrasil.com.br. Atenção, estudantes, professores, você agora pode fazer os cursos, treinamentos e capacitações no CETEX Brasil. Acompanhe o VT. Quer se qualificar para o mercado de trabalho? Venha fazer os cursos do CETEX Brasil. Aqui você encontra o melhor curso para o seu perfil. Temos cursos profissionalizantes, técnicos e preparatórios para concursos e vestibulares, além de um espaço agradável e salas climatizadas para o seu conforto. Venha agora mesmo e faça sua matrícula. Maiores informações acesse www.cetexbrasil.com.br. Estamos de volta com o nosso Conexão Livre, hoje com a participação do professor Orlando, que vamos continuar. Agora, Orlando, já que o funcionário público agora já deu para esclarecer, né? Vamos trabalhar um pouco sobre o professor, né? Que é o magistério. Hoje, o que o sindicato hoje ele já oferece, né? De direitos adquiridos para o profissional da educação, o professor chamado de sala de aula. Como eu falei no primeiro bloco, é a única categoria do município que tem um plano de carreira em voga, né? Mas como o sistema de financiamento da educação vem melhorando nos últimos anos, a necessidade de você ir inserindo, né, esses direitos ela é constante. Então, é tanto que a proposta nossa, como sindicato, é que esse plano de carreira do magistério ele seja revisto a cada 2 anos. Nós já percebemos que a evolução ela vem num passo bem positivo, e a gente vê essa questão de 2 anos é um tempo ideal para a gente estar revendo. E agora, atualmente, em 2016, nós estamos passando por um processo de revisão desse plano. Uma vantagem assim que nós conseguimos, que eu acho bacana demais, é porque foi implantado a lei do 11.738, se a memória não me falha, que é a lei que institui essa questão do piso salarial do professor a nível nacional. E junto com ela vem a melhoria salarial, vem a redução da carga horária, né? A carga horária está distribuída em 2/3 para o exercício da sala de aula, que a gente chama de regência, e 1/3 para a atividade extraclasse, que é aquele tempo em que o professor dedica para o planejamento das suas atividades, correção de avaliação, estudo, né? Atendimento às famílias. Então, esse direito no município, ele só era concedido aos professores do Fundamental 2, que funcionava no método como a gente chama, o método de hora-aula. O pessoal de creche, os professores de creche de Fundamental 1, como o método era polivalência, onde o professor entrava segunda a sexta-feira integral a sua carga horária, sem esse tempo de planejar, nós conseguimos agora em 2016 garantir, né, essa redução que a Lei 11.738 estabelece. Então, isso para nós do município já foi uma vitória, né, para nós do sindicato já foi uma vitória muito grande. E agora, com a revisão, nós estamos tentando fazer a equiparação salarial dos professores, que ainda existe um déficit em relação ao professor de educação infantil, professor de creche, e o professor de fundamental. Né? Existe uma diferença de salário. Existe ainda um desequilíbrio ainda nessa questão da base salarial. Nós estamos em discussão, né? Nesse momento a gente está fazendo a revisão
de texto da lei, e em breve nós estaremos expondo uma minuta dessa revisão aos professores, né? Num momento de seminário, de simpósio, alguma coisa onde o professor estude bem direitinho tudo aquilo, analise as propostas que o sindicato está fazendo, e é uma maneira também de nós do sindicato percebermos as reivindicações dos professores, porque nós representamos os professores e os servidores, mas a particularidade da sala de aula, cada um que sabe, não é assim? Certo. Então, nós motivaremos essa discussão nesse momento, e está bem evoluído, né? Nós dividimos esse processo em duas etapas. O estudo e produção do texto, certo? E o segundo momento é o estudo com a categoria. Aí, logicamente, tudo isso acertado, negociado com a gestão, vai para a Câmara para ser votado, e aí a gente implanta. Então, essa é uma vantagem real que nós já conseguimos. Há ainda um problema ainda, que é meio polêmico, que é com relação aos valores que são atribuídos à carreira. A regência, certo? Aos valores de planejamento, a deslocamento, certo? Ainda são polêmicos, mas a gente pretende, com esse estudo agora, coletar todas as sugestões, né, dos professores que estão em exercício, que são as pessoas que realmente sabem da necessidade de cada um, e aí a gente quer fazer um plano que agregue todos esses questionamentos. Certo. Agora, assim, para tirar assim, dúvida de algumas pessoas, ultimamente está tendo algumas polêmicas, não só em Mauriti, mas em outros municípios, que trata-se da carga horária, certo? Como assim? O que vale hoje? É a carga horária hora-aula ou hora-relógio? Ou essa lei era dessa brecha para esses dois casos? Esse ponto ele é polêmico. Ele é polêmico, sim. Porque, assim, a Lei 11.738, que é essa que estabelece a redução, ela prevê a redução de 2/3, ou melhor, o exercício de regência de 2/3 e 1/3. Então, pegando em termos práticos, eu tenho 20 horas de concurso. Então, 2/3 daria 13 horas e meia. 13,5, justo. De regência e 6,5 da atividade extraclasse, né? Certo. Só que existem umas regulamentações do Conselho Estadual de Educação, existe do Conselho Nacional de Educação, que classifica a hora-aula, certo? Então, o problema na interpretação está aí. Mas essa polêmica a gente está tentando resolver nesse debate agora de estudo. Mauriti, ele foi pela matemática, né? Inclusive, como se diz, não está legalizada essa questão ainda, está funcionando na prática. Mas vai se tornar real, logicamente, com essa correção, porque a gente vai inserir nessa correção do plano, né? Mas como é que funciona Mauriti? A grade curricular do município de Mauriti hoje conta com 25 hora-aulas, não é hora de relógio. Ela conta com 25 hora-aulas distribuídas em todas as disciplinas. Certo. Para que as pessoas em casa entendam, vamos entender assim. Digamos que o professor ele entra uma da tarde às 13 horas e sai às 17 horas. Ele entra nesse horário. No município está diferenciado, Felizardo, que aí é um dos pontos da polêmica em si, que foi inserido, para poder ser inserido as 25 unidades de aula na grade curricular e as aulas de 50 minutos, houve a necessidade de cada turno aumentar 25 minutos diário. Então, eu entro às 7 horas da manhã, né? Eu vou ter 3 aulas de 50 minutos, um intervalo de 15 e mais 2 aulas de 50. Então, nós vamos fechar o tempo lá em 11h25. Consequentemente, no turno da tarde acontece a mesma coisa. Certo. Então, esses 25 minutos que foi acrescido na jornada diária, ele não foi acrescido na carga horária individual. Mas o professor ele recebe por esse valor? Por esses 25 minutos a mais? Não, ele não recebe por esses 25 minutos a mais, mas ele tem, vamos dizer assim, ele não tem a obrigação, certo? A obrigação de estar os 5 dias, esse período todo.
né? Na escola. Na escola. Por exemplo, acho que uma simplificação. Eu entro na segunda-feira com 5 aulas, de 7 às 11h25. Na terça-feira eu entro com mais 5. Né? Na quarta com mais 5. Fechou 15. Isso. Nessa distribuição de 50 minutos, eu tenho que trabalhar 16 unidades de aula. Que quando você diz hora-aula, você remete à hora de relógio. Isso. Né? Subtende. Mas nesse caso, ela é tratada unidade de aula. Então, eu trabalho 16 unidades de aula de 50 minutos. Se eu multiplicar isso, 16 vezes 50, vai dar 13 pontos alguma coisa. Que é o que a lei estabelece. Entendi. Mas a polêmica está nesse caso. Que eu não quero entrar no mérito agora, até porque nós estamos em processo de debate, tanto a categoria dos professores, com juristas, com os advogados e tal, e nós vamos para o debate em posterior. Mas, assim, explicando a jornada. Então, eu tenho 3 dias de 5, né? Certo. E tenho mais um dia com uma aula. Né? Fechou as minhas 16. Vai sobrar 4 aulas, tipo na quinta-feira. Né? Na sexta-feira, eu só tinha a obrigação de mais 2 horas. Porque se eu somar os 25 minutos dos 4 dias anteriores, eu já vou ter 100 minutos. Não é assim? Dá quase 2 horas. Isso. Então, na sexta-feira, eu só teria a obrigação de estar na escola 2 horas. Né? Então, essa distribuição ao longo da semana, ela é o que está gerando essa polêmica, porque você acaba tendo realmente um prejuízo em termos de tempo. O professor que tem 40 horas, o intervalo, né, das 11h25 para 1 hora, ele se como é que diz? Diminui significativamente. E principalmente, até mesmo na estrutura municipal, as pessoas que têm que trabalhar em 2 unidades diferentes. No frigir dos ovos, como diz o Matuto, vamos entender assim, o professor, ele vai para a escola os 5 dias da semana, hoje, ou ele só vai 3 dias e meio, só vai 4? No município ele vai. No município ele vai. Então assim, vai. O planejamento em si é na escola. É na escola, Tem um questionamento provocado por um grupo de professores, porque assim, a nossa luta, quando implantado a lei do piso, era de que nós não tínhamos tempo para planejar. Nós não tínhamos, né? A polivalência, ela tomava seus 5 dias completos, né? Então a luta da gente era criar esse tempo, o professor planejar na escola ou planejar sem ser preciso levar serviço para casa. Certo. Nós conseguimos isso. É uma vantagem. É uma vantagem. Mas aí, o que é que acontece hoje? Há uma... Na correria, a necessidade de você aumentar o orçamento e tal. Esses professores, eles têm outros vínculos. Muito com o comércio, comum. com o Estado, com a escola particular e tal, né? Então, ele precisa correr mais para sobreviver. Né? Então, cada minuto a mais que é colocado nessa disposição da semana vai gerar um cansaço e tal, né? Vai. Então, é um debate, Felizardo, que é polêmico, né? Isso. Para a gente, assim, fechar esse bloco, então, o que a gente pode perceber, de fato, vamos entender. Por exemplo, de acordo com o concurso público que ele fez para 20 horas semanais, é o que ele recebe. Pelo que eu entendi na tua fala agora, o professor, ele está tendo sim, de fato, um prejuízo, porque independentemente que ele vá cumprir o horário na escola ou não, ele tem uma obrigação, por exemplo, de trabalhar 20 horas semanais. Se a escola optar por aquele professor fazer o seu planejamento na escola, né, é um direito, né, um opcional. Se a escola, com algumas escolas em alguns municípios também, ele dá esse dia de folga para o professor, mas de qualquer forma ele tem que corresponder também com aquele dia de folga, seja planejando ou não. Muitos a gente reconhece que tem outros vínculos, isso é comum. Mas nesse caso, especificamente para Mauriti, se a gente entender, se o professor chega de 7 e sai 11 e 25, ele está trabalhando 25 minutos a mais. Então assim, se a gente somar 4 dias, ele está trabalhando 100 minutos. E como você falou, ele não recebe por esse valor, né? por esses 25 minutos a mais, porque se a gente somar
Se ele vai 5 dias da semana para a escola e trabalha de 7 a 11h25, então está ultrapassando a carga horária dele. Nesse caso, é um direito que o professor tem e o que o sindicato está fazendo de fato para resolver. Se ele tiver, a nossa proposta como sindicato é o seguinte, se ele tiver que trabalhar intensivamente dessa maneira, nós vamos ter, ao invés de 20 horas semanais, nós vamos ter 22 horas e 5 minutos por semana. Então, se ele tiver que trabalhar intensivamente nesse período, logicamente nós vamos reivindicar esse direito da complementação das 2 horas e 5 minutos a mais. Isso. Certo? A partir do momento que não há necessidade dele trabalhar essas 2 horas e meia... Mas assim, não há necessidade, mas ele não tem que ir para a escola? Não, aí é isso que está sendo discutido nesse momento. Onde eu lhe digo que é polêmico, né? Nós temos uma proposta de fragmentação desse tempo, porque o problema, Felizardo, eu acho, em termos gerais, foi a denominação que se deu ao tempo de planejamento, né? Porque se apelidou o tempo de planejamento, dado ao professor não estar na escola, como dia de folga. Isso. Né? Então, a nossa luta não é por um dia de folga. A nossa luta é por um dia onde o professor tem a condição de planejar suas atividades, de estudar suas atividades, sem ser necessário levar o serviço para casa. A nossa luta é essa. Certo. Agora, se na distribuição semanal há essa incidência do tempo, logicamente nós como sindicato nós vamos lutar para combater isso. Certo? E se não conseguirmos combater a questão do tempo, que seja pago ao professor essa diferença. No mínimo, a diferença né? que tem trabalhado então, realmente. eu lhe digo que é polêmico porque existe dentro do próprio grupo de professores um bloco que prefere com esse método e existe um bloco que prefere o método antigo, que era somente das 4 horas sem os 25. No mínimo a gente pode perceber que podemos dizer assim, não diga assim nem contra a lei, mas no mínimo o professor está trabalhando a mais. Mas voltando para o que tu falou, por exemplo, há um grupo de professores que trabalha essas 2 horas e meia a mais e há um grupo de professores que trabalha essas horas a menos ou todos? Não, todos estão trabalhando. Se fizerem a soma das horas de relógio, só vai dar as 20 horas, ou as 20 horas ou as 40 horas. Por quê? Como aquela explicação que eu lhe dei antes. Não, mas assim, não dá 20 horas por conta de 7 a 11h25, sempre vai passar 25 minutos. Mas ele não tem a obrigação de ir os 5 dias integrais. Pronto, aí essa é a minha dúvida. Essa obrigação que ele não tem, se ele não for, ele é penalizado? A gestão da escola tem um plano, certo, de acompanhamento da frequência. Isso já foi orientado. A Secretaria de Educação orientou. Então, você é diretor da escola, eu sou professor. Então, eu vou ter a obrigação de ir, simplificando a distribuição, 4 dias, certo? 4 dias de 4 horas e 25 minutos. Certo. Né? E o 5º dia, eu só preciso ir às horas para completar as minhas 20. Sei. Certo? Então, se eu tenho 4 dias de 4 horas e 25, eu já vou ter aí 4 dias de 4, dá 16, com mais 2 horas, vai dar 18. Não é assim? Isso. Então, eu só preciso ir no 5º dia, eu só preciso ir 2 horas. Então, a própria gestão da escola ela já foi orientada, né, a gerenciar... Ser flexível com cada professor. Ser flexível, né? Certo. Então, tem um detalhe, Felizardo, que a gente está tentando, né, ver como é que se distribui essas 6 horas e meia de atividade extraclasse nesse tempo dentro da escola e fora da escola. Por quê? Porque a gente percebe também que muitas unidades escolares não têm infraestrutura adequada para você sentar e planejar. Um laboratório, um computador, não tem uma internet, não tem... As condições são precárias. Então, na casa do professor, ele tem muito mais condição, em termos materiais como também técnicos, para fazer um planejamento melhor. O debate está nesse sentido, né? Nós estamos querendo, eu digo nós como professores, né, que eu sou e estou em exercício. Isso. A flexibilização desse tempo. Porque se a escola me oferecer as condições necessárias, eu sou a favor de estar às 20 horas, certo? Às 13, alguma coisa, em sala de aula. E o restante da extra classe lá na escola.
porque aí eu não tenho que carregar minha bagagem, né, para casa. Agora, se a escola não oferece, se o município não oferece essa infraestrutura com o mínimo de conforto possível, aí a gente tem que negociar a flexibilização de tudo isso. Ok. Então, a gente vai para mais um intervalo. Daqui a pouco nós vamos trabalhar um tema sobre a valorização do profissional. Então, não sai daí, aguarde que a gente volta já já. Pensou em construir ou reformar? Venha para Monteiro Agrícola e Construção. Aqui o construtor encontra o que precisa para a sua obra, da base ao acabamento, com os melhores preços e entrega garantida e um ótimo atendimento. Se é preço, se é qualidade que você procura, o lugar certo é aqui. Conheça também a Monteiro Irrigação, que fica ao lado da Monteiro Agrícola e Construção, onde o homem do campo encontra tudo para seu rebanho cultivo para sua terra. Temos tudo para irrigação e ainda conta com a experiência do amigo Evandro Monteiro, que tem bastante experiência no ramo. Monteiro Agrícola e Construção, Monteiro Irrigação, organização Evandro Monteiro e Paulo Henrique Monteiro. Só nas Óticas Diniz você encontra atendimento diferenciado com profissionais qualificados. As grifes de óculos nacionais e internacionais mais desejadas e o crediário mais fácil e rápido você também só encontra aqui. Isso sem falar nos laboratórios próprios com alta tecnologia que você só encontra aqui nas Óticas Diniz, é claro. Venha para as Óticas Diniz você também e desfrute das vantagens que só quem é líder pode oferecer. Óticas Diniz, a maior rede de óticas do Brasil. Estamos de volta com mais um bloco, hoje do Conexão Livre, com a participação do professor Orlando, que também é presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do município. Orlando, para a gente dar a continuidade, um tema também que é polêmico, né? Ultimamente os professores estão reivindicando algumas melhorias, né? Inclusive de salário, que é o que todo ano se espera, conforme a inflação, conforme o aumento do piso salarial, né? E aí, você como presidente pode explicar até mesmo para os professores que estão nos assistindo a respeito dessas mudanças que houve no município de Mauriti, que foi, por um lado, aumentou o piso salarial, por outro lado, houve uma redução no salário base. Foi isso que aconteceu? Como foi essa mudança que houve? Não. Que alguns professores vêm reivindicando, vêm cobrando que... É como eu te digo, né? Dentro da própria categoria tem as interpretações. Tem dois blocos de professores que interpretam de forma diferente. E assim, eu percebo que a gente vem conseguindo garantir, né, o que o FNDE, o que o MEC estabelece por ano, né? Porque todo ano o MEC ele estabelece um valor com base na inflação, nessas taxas que se calcula, né? Esse ano, o MEC estabeleceu uma correção no piso salarial do professor a nível nacional de 11,36. Então, qual foi a nossa primeira luta de 2016? Foi garantir que, no mínimo, fosse repassado esse valor para os professores, né? Certo. Então, já tivemos um primeiro debate com o prefeito, com a gestão, né? Não só com o prefeito, e aí ele anunciou que seria implantado os 11,36, inclusive na semana pedagógica, né? E agora, no mês de fevereiro, se a memória não me falha, foi votado na Câmara, logicamente por unanimidade, né? Sim. A lei foi aprovada, foi sancionada a correção do piso do professor do município de 11,36. Assim? Isso. Então, o problema está porque, como eu te falei no primeiro bloco, a polivalência da educação infantil e do Fundamental 1, o sindicato também conseguiu, na época que foi implantado esse piso, conseguiu fazer o seguinte: você trabalhava no Fundamental 2, você já tinha a redução da jornada de regência para o planejamento. O pessoal da creche do Fundamental 1 não tinha isso. Então, qual era a maneira de recompensar o professor? Porque ele trabalhava mais e não tinha esse tempo de planejamento. Na complementação, numa lei complementar, certo? E posterior no plano de carreira, que está em voga, né, que nós estamos fazendo a atualização dele, o professor polivalente, ele teria uma regência de sala de aula de 12%,
e teria mais uma gratificação de planejamento de 5%. Então, a base salarial de um professor graduado hoje no município com 20 horas é R$ 1.201. Então, você fazendo a conta aí é bem simplificada. Você tinha 1.201 mais 12 de regência mais 5 de planejamento. Certo. Mas você não tinha redução do tempo de serviço para planejamento. Era integral, polivalente. A própria estrutura que criava essa lei dizia que, a partir do momento que você tem as mesmas condições do professor de Fundamental 2 com a redução para o planejamento, a regência do pessoal de Fundamental 2 só é de 5,5. Por que só era de 5,5? Porque ele nem não tinha necessidade, a obrigatoriedade de vir um sábado por mês para planejar, e ele não tinha também a obrigatoriedade de estar os 5 dias na sala de aula, integral. Certo. Então, essa falta, ou melhor, esse excesso na carga de trabalho implicou em 17% a mais no salário. Ele tendo essas obrigações, integralidade nos 5 dias e um sábado por mês para planejamento. Aí era distribuído 12 de regência e 5 de planejamento. O Fundamental 2, como já tinha o planejamento integrado na sua carga horária, a redução de 1/3, ele só recebia 5,5. Né? Quando você hoje consegue implantar a lei no geral, em termos reais, o professor de creche de fundamental, matematicamente falando, vai ter um prejuízo. Por que ele vai ter um financeiro? Por quê? Porque os 17% que incidia sobre sua base salarial vai descer para 5,5%. Então ele tem uma perca real do salário. Né? Eu não diria do salário, porque isso era como se fosse a contratação do tempo complementar dele. Mas real. Ele tem essa perca. Né? O que foi que a gente fez para tentar compensar isso? Aumentar o valor de regência. Né? Nós estamos propondo agora aumentar o valor de regência. Porque ele vai ter, em termos reais, ele vai ter 11,5, né? 11,5 de decréscimo nos vencimentos. Então, se a gente consegue aumentar esse valor de regência e ele ganha a redução de tempo, né? Ele acaba tendo vantagens. Certo. Então, o nosso debate nesse momento é para esse fim. Certo. Corrigir esse déficit que foi gerado por essa mudança, inserir o direito da redução da carga horária, nós já conseguimos esse ponto da redução da carga horária, a gente já conseguiu. Agora, nós estamos no debate, no estudo, né, para fazer uma correção da regência que não gere prejuízos materiais para o professor do Fundamental 1 e creche. Porque o Fundamental 2 não muda nada, ele não tem prejuízo, muito pelo contrário, ele vai ter vantagens. Fundamental 2 tem uma vantagem significativa. Por quê? Porque vai ser corrigido em 11,36, né? E se a regência for aumentada, que é a nossa luta, então ele vai ter um aumento maior do que o pessoal do Fundamental, em termos de vencimento, ele vai ter um reajuste melhor. Mas aí o que acontece? Qual é a nossa proposta? Deixar creche, deixar Fundamental 1 e Fundamental 2, todo mundo, né, no mesmo nível, porque aí você tem condição ao longo da carreira de você ir crescendo também igual, sem esse desequilíbrio. E um outro aspecto na valorização é a nossa tentativa de equiparação dos professores da educação infantil. Tem um bloco de professores da educação infantil, Felizardo, eu não sei se dá tempo de explicar, mas eles não entraram no serviço da educação como professores, certo? Sim. Eles foram concursados para as creches na época que a creche era obrigação da assistência social, da ação social naquele tempo, né? Lembro. Quando a creche passa a fazer parte do sistema Secretaria de Educação, esses servidores eles tinham sido concursados, né? E eles tinham sido concursados com a denominação de atendente infantil, né? Que era exigido um nível mínimo de escolaridade na época, de 8ª série, né? E tal. Essas pessoas já estão graduadas, pós-graduadas, profissionais altamente habilitados, que prestam um serviço assim fabuloso para o município. Fizeram algumas capacitações, mas né? Muitas capacitações. Eu acho que o nível de formação do professor, não desmerecendo o 2, mas o nível de formação da creche e do Fundamental 1 tem tido um crescimento ao longo desses últimos anos significativo. Verdade. Então,
como é que diz? A melhoria da carreira está começando a acontecer por aí, né? Sei. Eu acho que a melhoria ela não acontece de um dia para a noite, mas ela vem acontecendo. E nós do sindicato temos uma obrigação muito grande. Qual é essa obrigação? É fazer com que esse esforço do profissional de se qualificar e de prestar um serviço de melhor qualidade, ele seja recompensado financeiramente. Certo, mas assim, uma outra desvantagem que acontece em Mauriti, diferentemente de outros municípios, o professor que está em estágio probatório, o salário dele é bem abaixo dos demais, porque o município não reconhece a pós-graduação, né? Como, por exemplo, não, você só vai receber o seu salário com nível depois que concluir o estágio probatório. Por outro lado, se o professor já entra com a pós, ele já tem aquela formação, aquela habilitação, por que não que ele não recebe já igual os demais professores? Tirando, lógico, o quinquênio, que isso a gente não conta, mas pelo menos o salário base, já que ele já tem essa formação, que o sindicato pretende de... Felizardo, quando o sindicato luta para a garantia, certo? Tem umas questões assim muito delicadas, né? Eu não diria regulamentação, né? Mas ela se estende às 3 instâncias governamentais: municipal, estadual e federal. A exemplo, Estado do Ceará, Estado da Paraíba, por exemplo, que a gente tem colegas que são servidores daqui e de lá, eles concursam-se com a graduação, né? Isso. E eles têm que passar os 3 anos como graduado. Quando eles terminam o estágio probatório, eles solicitam a inserção do valor de especialista, né? Então, isso é, como se diz, a via de regra nas 3 instâncias. O que a gente vai tentar, logicamente, nessa revisão do plano, é fazer com que essa base salarial do professor iniciante, ela seja melhorada, né? A gente precisa melhorar a base. Agora, essas gratificações, por exemplo, que você falou no quinquênio, né? Você entrou hoje, logicamente você não vai ter direito, né? Quando você entra, certo? Você precisa passar por aquele período de estágio probatório, você faz o requerimento da especialização ou das especializações que você tem. Então, isso é via de regra nas 3 instâncias. Eu não sei, eu aqui admito até a minha ignorância nesses termos, mas isso eu não diria normal, né? Isso é real. E aí a nossa luta como sindicato é essa que eu te disse, né? É fazer com que a base desse professor iniciante melhore, né? E garantir que esses direitos, ao concluir o estágio probatório, sejam assegurados na integralidade como um professor efetivo é. Pronto. Certo? Só para a gente finalizar, ultimamente o município vem se mobilizando com um outro sindicato, né? Que é um sindicato somente de professores. E aí, voltando até para o primeiro bloco, é como a gente vê aquela chamada desunião de professores, né? Ou de servidores. Um município como Mauriti, na sua opinião, é necessário mais um sindicato? Ou o que precisava é aquele negócio, a gente sentar, né? Para ter um único objetivo, melhoria da classe, e não melhoria pessoal A ou pessoal B, entendeu? Eu acho, talvez, Felizardo, que a minha posição como sindicalista, ela ou confunda a ideia do telespectador ou me coloque numa situação, eu diria, de oposicionista a essa ideia. Eu não vejo no município de Mauriti, eu não quero que me interpretem mal, mas eu não vejo a necessidade de 2 sindicatos. Eu não vejo. Eu não condeno, preste bem atenção, eu não condeno a ideia de se ter 2 sindicatos. Eu não condeno, certo? Só que o efetivo do município é muito pequeno. Se você tivesse no sindicato dos servidores hoje, 70%, 80% da categoria do serviço inserido, né, dentro da própria estrutura, você poderia criar, a gente atribui o nome de departamento. Porque o que é que se alega para criar um sindicato novo? É que o sindicato que está tem muita coisa para fazer, né? Tem muitas categorias para representar e acaba deixando um pouco de lado
categoria A ou categoria B. Então, cria-se um outro para tratar especificamente daquela categoria. O que motiva a criação de um segundo sindicato é essa. Né? Eu não vejo necessidade, porque dentro da própria estrutura do sindicato, a gente podia ter setores específicos, né? Específicos. Certo. Né? Uma outra coisa também, Felizardo, que eu falei no primeiro bloco e eu reforço aqui, é que nós ainda, dos municípios do interior, nós temos uma cultura ainda de atribuir, né, essa luta do servidor a ter uma relação partidária. Enquanto o servidor, enquanto o professor, enquanto qualquer um pensar dessa forma, nós não vamos ter sucesso muito não. Né? A exemplo dos servidores, hoje nós temos das mais de 15 categorias funcionais, nós temos, eu acho que umas 12 que participam do Sindicato dos Servidores hoje. Não tem professor, auxiliar de serviço, gari, sabe? Motorista, pessoal da saúde e tal. Então, essas pessoas, elas sabem da ação do sindicato, elas estão interagindo. Elas estão vendo que a discussão do Sindicato dos Servidores, ela não é limitada só aos professores. Né? Então, a gente precisava unir essa categoria, né? Mas aí eu também, eu uso um jargão do nosso dialeto aqui nordestino e digo o seguinte: quanto mais cabra, mais cabrito. Não é assim? Então, se tem duas instituições com o fim de lutar pela melhoria, certo? Então vamos lutar. Certo. Não é assim? Tudo bem. Eu até ontem, no movimento da paralisação, eu queria me referir àquele evento porque eu achei assim positivo, né? Esses dois grupos de representação do município, o grupo do Estado, numa movimentação pacífica, numa discussão pacífica, né? E todo mundo congregando uma pauta comum, que é a melhoria da educação no Brasil, não só do município, né? Então, eu achei isso aí é um começo, né? Ok, nós vamos para o nosso último intervalo, voltamos já com o quadro Conecta e Não Conecta, a sua rede. Se você pretende viajar com conforto e segurança, você pode contar com o Emerson Turismo. Viagens para São Paulo sempre nos dias 5, 15 e 25 de cada mês. E para Juazeiro da Bahia nos dias segundas, quartas e sextas-feiras, todas as semanas. Frotas de veículos novos e confortáveis. Reservas e informações. DDD 88 999656739. DDD 74 99193 5343. Estamos de volta com o nosso último bloco e agora vamos trabalhar nosso quadro Conecta ou Desconecta a sua rede, Orlando. Então, assim, nesse quadro nós vamos trabalhar algumas imagens de pessoas que já administraram o município, muitas vezes até o Estado ou o governo federal, e alguns temas também livres, relevantes, de interesse também dos nossos internautas, voltados para a educação, certo? Então, o quadro nosso é simples, tá certo? Você vai ver aí algumas imagens, e você pode conectar ou desconectar a sua rede e dizer o porquê. Não, eu conecto por isso ou não conecto por aquilo. Caso também você queira conectar todos ou desconectar todos, também fique à vontade. Então, para o nosso primeiro tema, a primeira imagem de hoje, nós vamos ver aí, pronto, esse aí é um gestor, Dr. Márcio, que ele passou no nosso município 8 anos, né, como prefeito, teve 4 anos também como vereador, e sempre é uma figura que traçamos aqui no nosso programa, por ser um dos primeiros governos a trabalhar 8 anos, e aí de tudo teve em seu governo. Para você como sindicalista, né, e também professor, em uma comparação de gestão, você conecta ou desconecta a gestão do ex-prefeito Márcio Martins, a sua rede? Felizardo, não desmerecendo o mérito, ele entrou numa fase nacional já, né, com algumas melhorias, algumas vantagens em termos de gestão. E a prova é tanto que ele se reelegeu, né? Isso. Eu não conecto
porque eu vivi umas experiências na época da gestão dele, como professor, né, que nos obrigou, né, a forçar a garantia dos nossos direitos. Então, eu como servidor, eu tenho uma visão de gestão que a administração e o servidor não precisam ir para o embate para poder garantir os seus direitos. Nós precisamos de diálogo. E houve uma fase do governo dele em que não havia esse diálogo, né? Esse diálogo ele era muito limitado ou até mesmo censurado, né? Então, por esse aspecto, eu não o conecto. Mas eu também não posso ser covarde de não reconhecer os feitos da gestão dele nesse período. Ok, né? Vamos para o próximo. Temos aí agora o também ex-prefeito Isaac Júnior. Esteve à frente também do município 8 anos, né? No seu governo também diversas modificações aconteceram, não só na educação, mas em outra área, ao qual eu faço a mesma pergunta. Na administração do ex-prefeito Isaac Júnior, você conecta ou desconecta a sua rede? Eu conecto e sem um direcionamento, eu diria assim, partidário, né? Não por esse aspecto, mas como eu já tenho uma vida de serviço, né, de 17 anos, uma das melhores fases que a gente viveu, né, em termos de diálogo, de planejamento da gestão, certo? De inserção dos direitos aos servidores, foi no governo Isaac Júnior, certo? Então, a minha conexão ao governo dele se dá por esse motivo. O diálogo foi extremamente aberto, ele teve sempre no governo dele uma perspectiva antecipada, estou sendo redundante, mas ele teve sempre uma perspectiva do planejamento. Então, nós da educação, quando começávamos o ano letivo, a gente já tinha uma previsão do que se trabalhava. Então, isso foi raro, né, ao longo da história do município, e ele teve essa capacidade. Ok, vamos para mais um. Temos aí um tema, né, que é o chamado piso salarial do magistério. Vamos considerar como sendo o piso nacional. Você, como professor, você conecta ou desconecta esse tema à sua rede? Eu conecto assim, incontestavelmente. Por quê? Uma das maiores vantagens que o professor, né, o servidor do magistério conseguiu, de muitos anos de luta, foi a implantação desse piso, né? E a partir do momento que ele se implanta a nível nacional, ele se irradia para os entes, né? Agora, um problema hoje que a gente tem que refletir é essa questão da garantia, né? Mas é um tema que eu conecto perfeitamente. Certo. Vamos para mais um. Classe dos professores, né? Volto a fazer também a mesma pergunta sobre esse tema, né? Classe dos professores. No seu modo de pensar, de agir como sindicalista e como também representante dos professores, você conecta ou desconecta a sua rede? Eu conecto sim. Eu acho que junto com essa questão toda da discussão, a consciência da classe vem melhorando ao longo dos anos. É lógico que se a gente parte do ambiente municipal, a gente precisa melhorar muito, muito mesmo. Mas, se você comparar ao passado, já evoluiu. Então, por esse aspecto, eu conecto, sou um defensor da classe, certo? E por eu estar dentro, vivendo a prática de sala de aula, eu sei muito bem o que é necessário, né, para melhorar a minha vida como professor. Então, eu conecto, sem dúvida. Ok, então, pessoal, vamos chegar mais no final no Conexão Livre, hoje com a participação do professor e presidente do Sindicato dos Servidores, José Orlando. Orlando, muito obrigado e esteja aberto às suas considerações finais. Felizardo, eu agradeço demais o espaço, fico feliz pelo momento, feliz pelo momento que a gente está vivendo, discussão a nível municipal. Eu queria, nesse momento final, conclamar a todos os servidores, não só os professores, a participarem, né? Se você não acha ainda que tem um retorno, mas que não deixe de participar das discussões. A partir do momento que eu sou servidor e não participo, eu não posso cobrar, não é assim? Exato. Então, nós estamos num momento muito feliz, né, de planejamento, de discussão, e quanto mais servidores participando desse quadro, melhor é para o servidor. Essa é a nossa luta. Estamos encerrando mais uma Conexão Livre de hoje.
Você pode baixar o nosso aplicativo pelo seu Play Store ou também pode assistir no nosso canal do YouTube, que é TV Web Cariri. A todos vocês, nosso muito obrigado.